O que é que serão eixos de simetria? Fiquem já a saber no próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Matemática do 6º ano. No dia de hoje nós vamos abordar aqui simetrias em figuras geométricas. Eu vou desenhar aqui algumas figuras geométricas e nós vamos tentar identificar aqui algumas propriedades. Temos, por exemplo, aqui um triângulo. Eu quero saber o número de eixos de simetria, ou seja, por quantos eixos é que eu consigo fazer uma reflexão em que a figura fica igual. Se eu fizer uma reflexão assim, se tiver um triângulo aqui e eu passar para o outro lado, ele vai ficar igual. Ou seja, uma simetria. Se eu tiver aqui um triângulo, por exemplo, ok. Se eu tiver se eu tiver, pronto, ok. Se eu tiver aqui então o triângulo, fizer uma simetria, ele vai ficar assim. Se eu fizer uma simetria com este eixo, ele está assim, vai ficar assim. Se eu fizer uma simetria, por exemplo, aqui em cima, ela ficaria, eu vou passar para este lado, ela ficaria assim. Ok. Como é que nós podemos analisar o número de eixos de simetria de uma figura geométrica? Há uma forma bastante simples. Eu posso olhar para o triângulo e ver, no caso de triângulos, e para vocês também ficarem a saber, quantos lados é que eu tenho? Tenho 3 lados. Então quantos eixos de simetria é que vão ser? Vão ser 3 eixos de simetria. Agora vamos imaginar que nós temos aqui outra figura que será assim. Vamos agora calcular também o número de eixos de simetria. Deixe-me só confirmar aqui. Ok. Se eu pegar aqui nesta reta e fizer a simetria, ele vai ficar uma figura exatamente igual. Se eu fizer uma simetria aqui, ele também vai ficar aqui uma figura exatamente igual. Ou seja, tem duas simetrias. No caso de figuras deste género. Por exemplo, se eu fizesse uma simetria por esta reta, ela não ia ficar igual, já ia ficar qualquer coisa assim. Ou seja, tem duas simetrias. Depois, se for, por exemplo, um retângulo, também serão duas. Se eu fizer assim, ele fica igual. Se eu fizer por este ângulo em formato de espelho, ele também fica igual. Se eu fizesse, por exemplo, por uma linha assim, ele já não iria ficar igual, iria ficar uma coisa assim. Por isso, duas simetrias também. Figura A, 3 simetrias, B, 2, C, 2 e D. Nós temos aqui uma espécie de símbolo que parece a bandeira da Suíça. Se nós fizermos por aqui, ela fica igual. Desculpem lá aqui atrapalhadas dos desenhos. Se fizermos por aqui, ela fica igual. Se fizermos, por exemplo, um eixo de simetria por esta reta, ela vai girar, mas vai ficar numa figura igual. E se fizermos por este eixo assim, ela também vai rodar, mas também vai ficar uma figura igual. Peço desculpa aqui a gatafunhada, mas é só para vocês tentarem perceber que esta figura tem então 4 eixos de simetria. Ou seja, o número de eixos é o número o número de simetrias, eixos de simetria, é o número de eixos que eu consigo fazer a simetria da figura ficando ela com o mesmo formato. Ou seja, eu posso fazer simetrias por eixo indefinidamente, mas de forma a manter a mesma figura, nestes casos, primeiro consigo com 3, depois com 2, depois com 2 e depois com 4. Nós aqui tínhamos aqui mais uma figura, só que elas ocupam aqui muito espaço no quadro, vou tentar fazer só mais uma. Vamos imaginar que temos aqui uma estrela mais ou menos assim.
Ok. E ela pode-se dividir assim. Ok, tem 6 pontas, uma estrela de 6 pontas. Qual é a ordem de simetria da rotação? Ou seja, se eu rodar sobre o mesmo ponto, quantas vezes é que eu tenho de rodar de forma a que a figura fique a mesma, mas o mesmo ponto volta ao início. Ou seja, vamos pegar numa ponta de uma estrela. Se eu rodar uma vez esta ponta para aqui, temos o mesmo desenho, mas rodamos a ponta, porque como é uma estrela, vai ficar com o mesmo formato, no entanto esta ponta passa para aqui. Ou seja, temos uma ordem. 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tenho de rodar 6 vezes a estrela para que ela volte a ficar na posição inicial. Obviamente que a figura, ao vocês rodarem, ela vai ficar na mesma figura geométrica, mas terá então uma ordem de simetria de 6 e a menor amplitude de rotação será esta amplitude aqui. É o mesmo que eu ter 360 graus a dividir por 6, o que dá nada mais nada menos do que 60 graus. Ou seja, a menor amplitude do ângulo de rotação vai ser 60 graus. Ou seja, em simetria de rotação 6 e menor amplitude de ângulo de rotação 60. Eu tinha aqui mais figuras, mas como também já tenho pouco espaço no quadro, a ordem de ideias é semelhante, é vocês verem quantas vezes é que têm de rodar a figura de forma a voltarem ao ponto inicial para saberem a ordem, e depois, sabendo que uma rotação inteira é 360 graus, dividem pelo número de vezes que rodaram e assim conseguem ter uma menor amplitude do ângulo de rotação. Obrigado. Ficamos então assim, desta forma, com as temáticas das simetrias. Obviamente que eu não abordo isto até a exaustão, até ao mais ínfimo pormenor. Isto aqui são apenas alguns exercícios conceito, não estão aqui toda a matéria, apenas estão alguns exercícios. É como eu digo, isto serve como complemento ao estudo, sempre, e nunca como um estudo propriamente de início ao fim sobre estes vídeos. Ou seja, eu abordo aqui mais alguns exercícios. Estes vídeos são bons para vocês nos vossos tempos mais livres, se entreterem a verem, poderem ver aqui alguma resolução de exercícios, sempre como complemento e não como matéria principal, como guia principal. Obrigado então, ficamos por aqui e vemos no próximo vídeo. Adeus!